7h45, Diego Amorim, ouvinte aqui da Nova Brasil. A gente recebe, como toda quinta-feira, a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas aqui no Empreende Brasília. Carol, bom dia e bom ano, bom 2025, feliz 2025, que seja ótimo pra gente. Muito obrigada, Tebas. Estou muito feliz de volta aqui com os nossos ouvintes. Cheguei do sol, tirei uns diazinhos de férias, mas confesso para vocês que gosto também dessa chuvinha. Você viu, Diego Amorim? Ela tava lá em João Pessoa, viu, Diego? Que coisa boa! E trouxe a chuva pra gente, né? Ela curtiu o sol e aí, quando voltou, a chuva veio com tudo, viu, Rafael Tebas? Bom dia, Carol. Feliz ano novo pra você. Bom dia, Diego. Pois é, né? Estou experimentando o que há de melhor. E chove forte nesse momento aqui em Brasília. Mas, Carol, hoje o nosso tema é bem interessante, né? É sobre lidar com pessoas, evidentemente, no ambiente de trabalho. Tem muita gente que diz, eu não gosto de lidar com pessoas. E saber, né, lidar com gente no dia a dia é obrigatório ou não? Essa é a primeira pergunta para a gente começar a nossa conversa. Tebas, é super importante a gente estar trazendo esse tema. Inclusive, trouxe esse link porque me deparei com um vídeo esses dias, agora nas férias, no Instagram, de um empresário, né, multimilionário aqui do Brasil. Eu acho que a gente está com isso aí, inclusive, preparado para Temos mostrar sim. para os ouvintes. Bora ouvir. Odeio gerir e lidar com pessoas o tempo todo. Cara, eu consigo, mas eu tenho que suar sangue. E foi assim que eu cheguei aqui até hoje. As pessoas veem mais o digital e tudo mais, mas, irmão, o tanto que eu tive que ralar pra lidar com pessoas e gerir até aqui não foi brincadeira. Mas eu sou muito mais estrategista. Eu chamei outras pessoas pra gerirem. Adoro aprender sobre gestão, gosto de ver como a coisa funciona, mas tá ali na operação, gerindo pessoas o tempo todo, não. Olha só e talvez impactante para algumas pessoas, tá? Esse empreendedor é o Thiago Finch, ele é empreendedor na área de cursos digitais e infoprodutos, é um mineiro do interior, cresceu muito, é super jovem e deu as caras aí numa entrevista, né, um grupo educacional G4, afirmando que ele não gosta de lidar com gente e que colocou, né, pessoas que sabem fazer isso para ajudá-lo nesse processo. E não é só ele. Tá? Aqui a gente recebe na Rev muitos empreendedores e muitos líderes que afirmam a mesma coisa. Olha, a pior coisa para mim é lidar com gente. Eu vou automatizar a maior parte possível das interações com os clientes para eu não precisar ter um time grande e não precisar lidar diretamente com gente na ponta. E, de fato, não é fácil, demanda muito, mas independentemente do perfil, se você é extrovertido ou introvertido, a gente vive em sociedade e mesmo com todo esse mundo digital, a própria tecnologia é feita para atender gente. O público final da tecnologia são pessoas, então desenvolver a habilidade relacional é muito importante. E você perguntou se é obrigatório, se é mandatário. Não, não é obrigatório. Existem caminhos profissionais que vão fazer você aí, que está nos escutando, ter menos contato com pessoas. Profissões na área de tecnologia, como desenvolvedores, administradores de rede de sistemas de dados, escritores, acabam tendo menos contato, mas se você está nessa área e você desenvolve habilidade ligada a lidar com pessoas, você se diferencia muito. Suas chances de crescimento, o leque de oportunidades que baterão na sua porta é muito mais amplo. Então, estou considerando alguém para assumir um projeto, mas precisa ter alguma habilidade relacional, tem que lidar com gente. A pessoa é muito boa tecnicamente, mas não sabe lidar com gente, essa porta se fecha. O que não pode acontecer? Eu não gosto de gente e ok, eu vou ficar aqui no meu cantinho, não fala comigo, não me pede para falar com ninguém e tá tudo ótimo. Isso não pode acontecer. Essa não pode ser uma frase que você inclua no seu repertório profissional. Quero aproveitar e citar um caso aqui. Eu tive uma situação há uns anos atrás de contratar uma liderança de departamento pessoal para uma empresa cliente que a gente estava implantando RH. É uma pessoa super especialista, com conhecimento incrível num sistema específico e muito conhecimento na legislação trabalhista, mas não gostava de lidar com gente. As pessoas começaram a ter medo de entrar em contato com o setor, falar com essa pessoa, porque era uma pessoa que não tratava bem, não queria se desgastar, as pessoas tinham dúvidas, ela olhava e falava, nossa, mas isso como a pessoa assim não sabe isso é burrice, e tratava as pessoas com rispidez. E foi uma pessoa que a gente precisou preparar, por exemplo, o setor para ela realmente ser afastada, né? Depois de muitas conversas. Então, se você lida com atendimento, você precisa lidar com pessoas e aprender a fazer isso, gostando ou não.
Carol, no caso das lideranças, né, realmente é complexo isso, porque as lideranças, imagino eu, né, em praticamente todas as áreas, elas precisam justamente de muito diálogo ali no dia a dia, enfim. E no caso das pequenas empresas, como que a liderança deve se portar também, pequenas, médias, enfim, empresas? É possível o líder não gostar de falar com as pessoas? Possível é, né, Tebas? Hoje, assim, poder pode, Aham. mas escolher o caminho mais difícil. Se você não gosta de lidar com gente, você vai empregar uma energia muito grande para assumir um cargo de liderança, porque você vai ter que aprender a fazer. Ou você vai se tornar um líder tóxico, se não fizer, a sua equipe vai sofrer muito e você vai ser muito infeliz. O nível de energia gasto com aquilo, você todo dia trabalhar com algo que você odeia, é complicado. O trabalho básico de um líder está em garantir resultado por meio do trabalho de um time formado por pessoas. Então, o meio vai ficar bastante prejudicado. Nenhuma das duas pontas pode ser negligenciada, nem os resultados, nem as pessoas. E isso vale também para os empreendedores, como você mencionou, inclusive para o pequeno empreendedor. Se ele não tem habilidade ligada a isso, ele vai ter que se desenvolver. E não é fácil. Não é fácil porque eu estou falando muito de habilidades ligadas ao que a gente chama de soft skills. São comportamentos. E comportamento não é o sentar e só ler um livro. Eu vou ter que entender a técnica e eu vou ter que praticar no dia a dia. No caso aí desse empreendedor, ele se cercou de pessoas que sabem fazer isso. É uma Uhum. excelente estratégia, mas com certeza ele não pode se eximir de aprender a fazer o básico, de lidar, né, de estar no dia a dia e como lidar com essas pessoas no dia a dia. Bem interessante, 7h52, Diego Amorim, escutando toda a conversa aqui com Carol Borges, hein, Diego? Eu não vou conversar com vocês, não, porque eu não gosto de gente, viu, Tebas e Carol? Não gosto de gente. Diego, é super habilidoso com pessoas. Tô brincando, eu adoro gente, eu vivo pra gente, enfim. Carol, que habilidades os profissionais que não gostam de lidar com gente precisam desenvolver? O que você pode dizer para o nosso ouvinte que está acompanhando essa conversa tão interessante e que está ali se identificando com essa pessoa, com esse empreendedor que a gente mostrou agora há pouco e dizendo, puxa vida, eu também tô assim, eu tô cada vez mais amando os meus cachorros e odiando as pessoas, né? O que eu posso fazer para lidar melhor com gente, Carol? Diego, essa sua colocação foi perfeita. Inclusive, muitas pessoas comentaram nessa publicação de que, ó, me identifiquei muito, me sinto dessa forma. Mas vamos, de forma prática, falar quais são essas habilidades, até porque o ano está começando. E quem se identifica com essa Verdade. afirmativa tem aí uma oportunidade grande de colocar na sua pauta o desenvolvimento ligado a lidar com gente. Basicamente, são competências ligadas à comunicação. Então, se a gente for falar de 3 aí, eu estou falando primeiro, desenvolver empatia. E empatia não é me colocar no lugar do outro, isso é impossível, mas eu conseguir me aproximar o máximo possível do sentimento que aquela pessoa está tendo em determinada situação. Isso não é fácil, isso é um exercício para a vida, não só profissional, mas a empatia ela vem primeiro. Então, lidar com gente demanda eu desenvolver empatia num grau maior. Demanda desenvolver escutativa, que também é algo muito difícil. Muitas coisas tomam o nosso foco. Muitas vezes estamos conversando com alguém e não estamos presentes de fato, não conseguimos absorver tudo aquilo que a pessoa está trazendo para o diálogo. E eu tenho também aspectos de comunicação verbal, eu saber verbalizar bem. E não verbal, minha postura no momento em que eu estou lidando. Então, tudo isso afeta muito o lidar com gente. Geralmente, quem não gosta de lidar com pessoas não tem ou não gosta de desenvolver, colocar na prática esse tipo de habilidade, que é crucial, né? Crucial para o nosso dia a dia e para o sucesso de qualquer projeto. Carol, uma última pergunta rapidamente aqui, né? Esse mundo que nós vivemos muito digitalizado, com muita rede social, as lideranças mais jovens têm mais dificuldade nesse diálogo do dia a dia ou não? Tem, Tebas, tem sim, a gente não pode fugir desse tema, mas também é um público que está aberto a escutar e que quer aprender. Pode ter algum tipo de resistência inicial, mas de fato, você ficar afastado, não ter um contato tão próximo, às vezes passou a vida toda usando muito mais o digital do que esse relacionamento próximo de dia a dia. Vai se deparar com conflitos que são naturais no relacionamento diário e vai precisar se desenvolver em termos de relacionamento, né? De começar a lidar com o outro, entender que vão existir dificuldades, mas que elas podem ser trabalhadas com o desenvolvimento desse tipo de skill, né? Desse tipo de habilidade.
Tá certo. 7h55. Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas. Carol, muito obrigado. Ótima coluna. Vai estar disponível também no nosso YouTube daqui a pouquinho. E boa semana. Ótima semana.